Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Deixando aqui o convite para vocês para que interajam conosco através das redes sociais, seja a página do Facebook ou o canal do YouTube. Página do Facebook, basta você curtir, canal do YouTube, se inscrever, acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos. Basta digitar NEPV de Jesus e acompanhar este nosso trabalho, que já ultrapassa aí os 260 vídeos disponíveis no canal do YouTube, nessas nossas sessões de estudos, as outras atividades e programação também do NEP, através de palestras, exposições, companheiros espíritas que vêm também trazer temas para desenvolvimento, para bom entendimento da mensagem de Jesus. Especialmente olhando aqui para esse nosso estudo das segundas-feiras, aquela divisão em sessões que já mencionamos em outras ocasiões, divididas no canal do YouTube em uma playlist, uma série, portanto, ali, listagens em dos evangelhos, o estudo de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, das demais cartas apostólicas, além dos escritos de João e uma seção fazendo a interligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Esta é a proposta aqui, sempre às segundas-feiras, às 20h30, o estudo correlacionado entre a codificação bíblica, chamamos aqui o Antigo e o Novo Testamento, dentro dessa condição de codificação bíblica, e a codificação espírita a partir de Allan Kardec, para nos trazer, pelos princípios espíritas, a interpretação à luz do Consolador prometido por Jesus da unidade da revelação divina. Nesse mês de outubro, temos caminhado com um olhar especial nos escritos de João, olhando para a sua terceira carta, carta direcionada à cristandade de uma forma geral, mas de maneira específica a uma comunidade em que ele se dirige a um discípulo que ele chama de Gaio. Gaio é o nome, portanto, do destinatário direto desta carta. E ao escrever esta carta, João está, ao mesmo tempo que testemunhando o seu amor por aquela comunidade, chamando a atenção para um comportamento em especial de uma liderança cristã. Esse mês de outubro, como eu disse, percorrendo aqui este terceiro capítulo, nós já tratamos em vídeos anteriores aí, aqueles que não acompanharam ainda, retornem, né, se assim desejarem lá para acompanhar toda essa sequência. Mas tratamos aqui sobre o tema primado, olhando para essa prioridade do qual essa liderança cristã que vamos retomar aqui como sentido de continuidade do nosso estudo, né? Essa liderança cristã de quem João está chamando a atenção, né? Foi o tema desse nosso primeiro vídeo, o primado. Depois, contra nós, foi o último vídeo, segundo vídeo, e agora vamos para o terceiro, cujo título é Não Sigas o Mal. Referência pela qual eu chamo aqueles que quiserem abrir as suas traduções bíblicas e acompanhar na leitura, ou pausarem agora para ouvir com a devida atenção aquilo que João está escrevendo àquela comunidade e transportando isso, claro, como um ensino para nós aqui hoje na nossa geração. João, terceira carta de João, portanto, é um capítulo só, verso de número 11. Tema, já mencionamos aqui, não sigas o mal. O que João está ensinando, o apóstolo João, discípulo amado de Jesus, é o seguinte: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Esse é o ensino, gente. E olha que interessante, porque propõe aqui uma distinção pela qual, assim, num dizer de hoje, soaria um tanto quanto autoritário, né?
porque o que temos visto e ouvido é aquele aspecto de que essa história de bem, de mal, é muito relativo. Porque o que pode ser bom para mim pode não ser para o outro, e, portanto, o bem deve ser melhor conversado. Essa relatividade da aplicação dos preceitos, sobretudo na ordem moral das coisas, entendemos, à luz do Evangelho, à luz do ensino da doutrina espírita, que representa uma crise de autoridade na nossa geração. Sim. Num plano geral, as pessoas se rebelam diante daquilo que vem a lhe impor limites e lhe chamar a responsabilidade. São dois pontos pelo qual nós tendemos a nos afastar de tudo aquilo que nos chama a responsabilidade e que nos coloca limitações, dizendo até aqui é produtivo, é saudável, é benéfico. Passou daqui, vai gerar desequilíbrio, desarmonia. Sigas este caminho, não sigas este outro. Há uma vertente de entendimento que nós compreendemos ser um desvirtuamento desta visão, que acredita que nós devemos experimentar. Nós devemos provar para ver como é que é. E que só por essa experiência própria, pessoal, é que nós saberemos fazer a distinção. Isso tanto é falso, como na aplicação, na prática da vida, causaria um desajuste em todos os setores da vida humana. Porque nós não aprendemos apenas e tão somente pela via da experiência pessoal. Não ignoramos o fato de que aquilo que passa pelos nossos sentidos é fixado de uma forma imediata ou mais imediata. Mas como negar também o fato de que nós aprendemos pelo exemplo? Nós aprendemos pela observação, aprendemos por vias do ensino daquele que já tendo vivido mais, daquele que já tendo ou não passado pela experiência, observa de uma maneira mais madura as situações da vida e pode nos orientar. Não é este o papel que representa, por exemplo, um pai, uma mãe ou um responsável dentro de um lar? Quando minimizamos esta autoridade, ou como quando mesmo nós a menosprezamos, isso gera um problema de ordem geral na comunidade humana, e é o que temos vivido. Num plano maior, acima de responsabilidades destes que devem guiar, nortear, orientar, exemplificar dentro do lar, e mencionamos mais uma vez aqui, pais, mães ou responsáveis, acima desse plano maior, nós temos aquilo que, pela revelação, nos é mostrado como um padrão absoluto. Nós, na condição humana, imperfeita, é claro, vivemos nesta relatividade. Mas isso não nos impede de olhar, aprender, meditar em termos de um padrão absoluto. Onde encontramos este padrão? Somos herdeiros de uma tradição, olhando especialmente aqui para o Ocidente, herdeiros de uma tradição. Essa tradição é a tradição judaico-cristã, que é demarcado exatamente por isso que nós chamamos aqui no nosso estudo do NEP, do V de Jesus, de universalidade da revelação divina, guardando uma unidade. Entendemos dessa forma
que há um processo pedagógico e progressivo de aprendizado que parte da primeira revelação, Antigo Testamento, Moisés e profetas, percorre os tempos e os séculos para alcançar a presença encarnada de Jesus entre nós, em que o Evangelho vai ser testemunhado com a própria vida de Jesus. E ele, ao final da sua missão aqui como encarnado sobre a terra, ainda diz: olha, muitas coisas para vos dizer ainda, mas no momento vós não podeis suportar. Mas eu rogarei ao Pai, eu vou pedir. E ele vos enviará um outro Consolador, e relembrará essas minhas palavras, e vos ensinará as demais coisas. Cremos que após a ascensão de Jesus, essa ascendência do mundo espiritual sobre nós, na ação dos benfeitores, tutelada pelo Cristo, tem se intensificado cada vez mais. No relato bíblico, percebemos que essa promessa de Jesus de fato se cumpre quando ele pede para que os discípulos permaneçam em Jerusalém, porque ali receberiam a virtude do Espírito. Relato em Atos 2. Pois desde aquele evento de Pentecostes em especial, e neste crescendo, até chegando aqui ao nosso século XXI, esta tutela, este amparo, esta orientação, essa inspiração que vem de uma sabedoria do alto, nunca nos faltou. E compreendemos que ela atinge um ápice no século XIX, na codificação espírita de Allan Kardec, em que isso vai ser trazido para nós em uma estrutura racional de ensino. Como eu disse, trazendo aqui princípios pelos quais as leis divinas serão explicadas. E, portanto, a partir daí, o acesso à compreensão mais detalhada deve produzir em nós este maior amadurecimento no nosso olhar, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo e na relação conosco. Pois todo esse processo, portanto, que aqui descrevemos, tem a ver com o que João está escrevendo, tem a ver com o que João está orientando, porque voltamos, qual era o problema central ali? Havia uma liderança cristã, Diótrefes, que não aceitava nenhum tipo de influência ou de ação externa naquela comunidade. Ele era a última palavra. E como tratamos lá no estudo sobre o primado, ele era a prioridade. Então é tudo que não deve ser um cristão, sob o aspecto de um seguidor, de um discípulo de Jesus. Esse mesmo Jesus que nos ensinara que aquele que quisesse ser o maior dentre vós, que fosse o servo de todos. Esse mesmo Jesus, portanto, que nos ensina no padrão da humildade, da mansidão, da misericórdia, a forma pela qual nós deveríamos nos relacionar. Pois Diótrefes, e nós vimos aí esse testemunho de João, nesta carta destinada à comunidade, em especial a Gaio, né, diz que ele usa de palavras maliciosas, Diótrefes, né? Não recebe os irmãos na comunidade, impede aqueles que querem recebê-los e ainda lança fora da igreja, lança fora da comunidade cristã aqueles que pensam diferente dele. Atenção especial aqui é para não olhar Diótrefes como um caso isolado. É para perceber o quanto Diótrefes pode estar vivo dentro da gente. É perceber o quanto, de fato, nós podemos nos desviar daquela benevolência, boa vontade, daquela indulgência no sentido de tolerância para com os outros, e quanto nós podemos, ao não perdoar, ao alimentar rancor e mágoa,
no nosso sentimento, fechar a porta da reconciliação. E tudo isso, gente, não nos enganemos, está em franca oposição à lei divina. E é por isso que eu convido vocês a refletirem comigo a partir de uma questão de O Livro dos Espíritos, que vai nos dar um entendimento sobre essa distinção, solicitada por João, nesse verso 11 da terceira carta dele à comunidade cristã. A questão de O Livro dos Espíritos é a de número 630, em que Allan Kardec vai questionar os benfeitores espirituais perguntando: como se pode distinguir o bem do mal? Resposta dos instrutores na codificação: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Simples na orientação. Claro, cristalina a orientação. Qual que é a nossa dificuldade? Entendimento sobre o que é a lei de Deus. Aprofundamento, interesse mesmo em buscar a aplicação dela na nossa vida. Olha a distinção. João está dando a sua orientação e dizendo clara e abertamente: amado, não sigas o mal, mas o bem. Voltando à questão de O Livro dos Espíritos e a resposta dos instrutores, o que é o bem? Tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que dela se afasta. Porque ao me afastar da lei, o que eu estou fazendo? Me afastando do próprio Deus. Porque o caráter de Deus se revela através de suas leis, que, como ele, são eternas e imutáveis, santas e perfeitas. Tudo que não somos ainda. Por isso, ou nos afeiçoamos a esta lei imutável, eterna, santa, perfeita, ou ao nos afastarmos dela. E ao nos afastarmos dela, não é só uma questão de indiferença que não tenha consequências. Porque quando eu saio dessa rota gravitacional, qual é a minha tendência? Infringi-la por um comportamento oposto. Olha, se o princípio é da caridade, eu não ajo nesse padrão, eu não tenho interesse em viver neste padrão, eu não busco me esforçar para alcançá-lo, o que por consequência as minhas ações manifestarão? Egoísmo. A principal chaga da humanidade, como instrui os orientadores na codificação com Kardec. Egoísmo. O culto ao meu próprio ego. Me olhar como o centro de todas as coisas. E aqui nós voltamos a Diótrefes na terceira carta de João. Não é exatamente este o problema? Diótrefes perdeu o rumo, perdeu o sentido, se desviou. É uma liderança cristã anticristã, anticristo, que está em oposição, não reproduz o que Jesus ensinou diante dos seus liderados. É um enorme contrassenso, que deve ser não só evitado, mas inclusive denunciado em nós. Porque a consciência nos diz isso. Quando tomamos essa rota de desvio, ela nos aponta. A gente pode querer emudecê-la, abafá-la, ignorá-la. Mas ela, consciência,
como a voz de Deus que escreve no nosso sentimento esta mesma lei divina, grita em nós este desvio. Despertamento é tudo o que precisamos. Ou pelo menos para principiar, iniciar em nós aquela via proposta pelo codificador Kardec de nos arrependermos, mudando a mente e passando pelo arrependimento, entender que é preciso reparar. Que aquele remorso que nos virá pelo erro cometido é natural e saudável, mas não podemos nos prender nisso. E a reparação se faz na vida de relação. Eu devo procurar recolher aquilo que eu espalhei, aquilo que eu destruí, aquilo que eu prejudiquei. Reconstruir a própria existência através desses padrões verdadeiros da lei divina. Verdadeiros. Por isso que o bem é tudo aquilo que está conforme na forma, né, em conformidade com a lei divina. Olha, o que ensina a lei divina, se não é a valor diante do ensino da doutrina espírita, a valorização da nossa relação com Deus, lei de adoração, a valorização do trabalho como principal meio de atividade para adquirir conhecimento e para o resto da sociedade. Valorizar a lei de reprodução, em que os seres se multiplicam, se apresentam no mundo pelas vias da reencarnação, e que a vida deve ser valorizada em todos os seus instantes, em todo o seu momento, desde a concepção. O entendimento de que há uma lei de conservação e que há uma lei de destruição, e que nós devemos encontrar um justo equilíbrio entre elas. Deus nos deu inteligência para isso. De que há uma lei de sociedade pelo qual nós nos complementamos uns pelos outros. De que há lei de igualdade, que há lei de liberdade. E, portanto, Deus deseja, esta é a vontade dele, que haja uma igualdade em oportunidades para todas as criaturas. E que sejamos livres para fazer as nossas escolhas e, portanto, seres responsáveis por elas. Sendo o convite a todo instante para seguir a via saudável da lei divina, para que as nossas escolhas sejam acertadas. O entendimento de que há uma lei de progresso e que, por mais que eu seja teimoso, que eu insista, que eu seja turrão, eu vou ter que me dobrar. Eu vou ter que compreender que todas as coisas gravitam para um estado melhor, aperfeiçoado. E caminhar em oposição a isso é um travamento desnecessário do nosso processo evolutivo. E por fim compreender que na lei de amor, de justiça e de caridade temos tudo aquilo que precisamos para nos tornar seres humanos melhores e, portanto, espíritos de fato reconectados com Deus. Essa é a essência da compreensão deste bem que está conforme a lei divina. Entendendo o mal como a ausência deste bem que gera afastamento, e o afastamento, tudo aquilo que vem em oposição a estas leis divinas que ora aqui comentamos. Não sigas o mal, siga o bem. Porque aquele, ensina João, né? Quando trata a respeito nessa terceira carta de João, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E o ver aqui tem a ver com relação.
tem a ver com identificação, tem a ver com intimidade. Não tenho visto, não tenho tido contato. E não há nada mais perigoso para a criatura diante do seu Criador do que ignorá-lo, do que andar na contramão dele. E aqui não porque esse Deus Criador nos ameaça, porque ele vai nos fazer o mal, porque o mal nós já produzimos em nós quando dele nos afastamos. A questão é de negligenciar a nossa própria identidade como filhos de Deus. Há uma outra referência, amados, que eu quero deixar aqui com vocês, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec, no capítulo 28, que é o capítulo da coletânea das preces espíritas, vai fazer uma análise do Pai Nosso, da oração dominical, da oração ensinada por Jesus para todos os seus discípulos, seguidores. E nesta oração, análise de Allan Kardec, naquela parte do Pai Nosso, por nós, repetida em variáveis vezes, quando dizemos, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. E aqui é um recado muito claro para aqueles que acreditam que nós devemos experienciar o mal para saber o que é. Que sentido teria Jesus nos ensinar, nos livre dele, se o mal fosse uma fatalidade? Veja o que ensina Allan Kardec com o olhar sobre este verso do Pai Nosso. O mal não é vossa obra, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e não parece irresistível, senão a aqueles que se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Este é o pedido. Esta é a rogativa. E além de pedido e de rogativa, seja este o nosso compromisso. Entendendo mais uma vez à luz da doutrina espírita. O bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Esta é a orientação, amados. Olhando mais uma vez para o texto de João, referencial desse nosso estudo de hoje, não sigamos o mal. Terceira carta de João, verso de número 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Deixamos aqui então para reflexão esse verso, esses nossos breves comentários aqui, para a gente dar sequência nesse nosso estudo de outubro, olhando então para essa terceira carta de João, e teremos continuidade, ainda temos outros vídeos aqui para publicar, para que a gente, enfim, conclua essa meditação, essa reflexão em torno dessa carta do apóstolo João à comunidade cristã. Deixo aqui para vocês mais uma vez o convite através das redes sociais, seja pela página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Interaja conosco, deixe seus comentários, curta, compartilhe a mensagem para que alcance o maior número possível de pessoas. Esteja conosco através das suas sugestões e mesmo das suas perguntas,
dos seus questionamentos. Fique à vontade. Esse estudo é um estudo conjunto em que propomos aí o entendimento da mensagem de Jesus, da sua boa nova, do seu evangelho à luz da doutrina espírita. Meu desejo aqui de muita paz, de muita luz, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima. Até breve.